A Confederação Nacional da Indústria divulgou agora pela manhã os dados sobre o índice de confiança do empresário industrial. Os números ficaram no menor patamar da série histórica, passando de 34,5 para 34,7 pontos entre abril e maio deste ano. Na metodologia usada, a escala varia de 0 a 100 e todo dado abaixo de 50 pontos é negativo. Sobre esse assunto, quem conversa com a gente agora é Marcelo Azevedo, economista da CNI. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Hora News. Marcelo, esses números mostram a falta de confiança do empresário devido à redução na economia durante essa pandemia. Qual é a percepção de vocês em relação a esses dados? Essa baixa confiança pode cair ainda mais? Olha, realmente a primeira impacto aí que teve em abril foi muito forte, a gente teve e o índice mudou muito pouco nesse mês de maio, então manteve-se praticamente estável aí no piso da série histórica. Para os próximos meses, a gente sabe que ainda vão ser enfrentadas bastante dificuldades pelo setor e pela economia como um todo, mas o cenário é muito incerto, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a interação entre as medidas de suporte econômico, o que está acontecendo com a própria evolução da pandemia, as medidas que estão sendo sempre tomadas, anunciadas aí dia após dia com relação ao distanciamento social. Desse resultado, a gente não tem ainda como antever o que pode ser, porque os efeitos na atividade nos próximos meses, mas certamente a situação não vai mudar de uma hora para outra. A recuperação da confiança talvez leve ainda mais algum tempo. Agora nós temos outras informações aqui. Segundo o IBGE, o setor de varejo, de venda, teve uma queda de 2,5% nas vendas na comparação de fevereiro para março, por causa exatamente do isolamento social. As principais quedas foram vestuário e calçados, que baixaram 42,2%, livros, jornais, revistas e papelaria, que caíram 36,1%, e artigos de uso pessoal e doméstico, que caíram aí 27,4%. Ou seja, a questão das pessoas ficarem em casa, não terem como comprar estes produtos, isso acaba refletindo diretamente nas indústrias que produzem esses produtos também, não é? Exatamente, né? A queda na confiança ela vem exatamente dessa queda toda da atividade que a gente teve no mês passado, que é o que o dado aí do IBGE está mostrando, e o dado de confiança agora, que é exatamente de maio, reflete tanto essa situação mais difícil, essa contração que teve muito forte na atividade, porque a demanda realmente desapareceu, como também as perspectivas para os próximos meses, que ainda seguem muito nebulosas, muito incertas e pessimistas por conta disso. Então, a indústria ela reduziu muito forte essa produção e a queda na confiança muito forte também por conta disso, porque não teve a demanda não foi se reduzindo aos poucos. O consumidor simplesmente foi proibido de consumir, de sair de casa e continuar o seu consumo como estava antes. E isso refletiu numa queda muito forte, especialmente nesse tipo de bem que você estava falando. Bens como vestuário, que você pode tentar adiar um pouco essas compras, enfim, os consumidores estão muito acostumados nos seus hábitos de consumo a ir até as lojas, provarem, verem em loco para fazerem essa compra. Esse tipo de produto vai sendo adiado aí o consumo e muitos outros que estão sentindo esse golpe de uma forma mais forte. A própria pesquisa do IBGE, e isso aparece também na confiança, mostra que outros setores como alimentos, enfim, alimentos, as pessoas ainda precisam ir para os supermercados ou pedem em casa, mas precisam continuar consumindo esse tipo de bem, então o impacto é um pouco menor. Mas nesses outros setores, realmente o golpe foi bastante forte. Agora, Marcelo, o governo tenta fazer um contraponto. Por exemplo, a taxa Selic, a taxa básica de juros, está em 3%, um dos menores patamares, se não for o menor patamar da série histórica, não é? Então, o crédito fica mais em conta, mais barato, com menos juros para o empresário. Algumas formas que o governo vem trazendo também é facilitando o financiamento para que o empresário não quebre a sua loja, por exemplo. Você acha que esse tipo de ação do governo vem sendo um benefício para os empresários, ou isso também vai refletir no futuro, vai ser uma bola de neve para daqui a algum tempo? Olha, o diagnóstico todo das medidas estão corretos, né? São necessárias medidas, tanto, obviamente, para o setor de saúde, como também para garantir a sobrevivência das empresas e do emprego, e também garantir uma renda para aqueles trabalhadores por conta própria, os informais, que
podem estar ficando sem receber. Então, precisa ter esse tipo de cobertor também, esse tipo de ajuda, para que a redução da renda não seja tão forte. Então, as medidas elas estão tentando não só conter esse impacto inicial dessa queda da atividade na renda, como também procuram garantir uma recuperação mais rápida. Essa recuperação pode ser mais rápida se os empregos todos não forem perdidos, se não tiver uma grande perda de emprego. Mas se tiver uma grande perda de emprego sem essas medidas, enfim, por conta da atividade muito forte, a demanda também vai custar muito mais a se recuperar. Então, essas medidas todas estão indo nesse caminho certo e precisam ser renovadas a cada momento, porque a crise é nova. A gente está, dia após dia, como você mesmo mostrou hoje, tendo uma ideia do tamanho do impacto, em quais setores estão sendo mais fortes, os dados vão surgindo aos poucos. A gente não consegue comparar com crises anteriores para ter uma ideia dos impactos, né? É uma coisa realmente bastante nova. E a gente espera que as medidas continuem acompanhando isso. A CNI vem sugerindo medidas para o governo para tentar garantir a sobrevivência das empresas, garantir um bom sistema de saúde para tentar conter o problema de saúde em si, como também garantir renda para as famílias que precisam desse auxílio. E esse caldo dessa interação das medidas com o próprio impacto da pandemia que vai dar uma ideia aí da retomada que a gente pode ter para os próximos meses. Mas, enfim, as medidas estão acontecendo, precisam continuar acontecendo, sempre se atualizando com esses dados que estão surgindo, que enfim, são novos e sem paralelo, muitas vezes, com a história da nossa economia. Agora, a gente está passando um momento muito tenso entre os empresários, que inclusive alguns são favores, outros contra, em relação ao isolamento horizontal, o isolamento vertical. O presidente já incluiu vários outros setores como essenciais para que tenha uma retomada da economia, né? E agora, como é que você, no caso da CNI, o que eles estão orientando o governo, pelo menos sinalizando para que possa voltar a economia de uma maneira segura para a população na questão da saúde, mas também na questão da saúde financeira para as empresas? Não só saúde financeira para as empresas, mas também para o próprio governo. Isso tudo precisa ser equilibrado, não se pode fazer uma coisa em detrimento da outra, né? É óbvio que o esforço fiscal tem que ser grande, está sendo grande, ele precisa continuar sendo grande. Alguns efeitos, por melhores que sejam medidas, por mais intensas que elas sejam, alguns efeitos serão permanentes. Então, é necessário... nós já estávamos já numa situação mais delicada, né? A gente estava no início de uma recuperação, o desemprego seguia alto. Mesmo no início da recuperação e talvez até no final da recuperação dessa crise, o desemprego vai estar mais alto do que estava antes. Então, vão ser necessárias algumas medidas para tentar garantir uma recuperação mais forte para a economia, sem dúvida nenhuma. Então, o que se precisa, na verdade, é ter todo um equilíbrio entre essas coisas. Há uma visão agora do momento, curtíssimo prazo, as medidas são necessárias, mas não pode esquecer também de continuar pensando, planejando a saída da crise e as necessárias medidas para que essa saída seja a melhor possível, com melhores condições possíveis, tanto para a indústria conseguir aumentar sua produção, manter os empregos, conseguir atender essa demanda quando ela vier de novo, como também para garantir uma renda para as famílias, para poder, enfim, continuar mantendo o consumo e, obviamente, o seu bem-estar, tentar minimizar os efeitos aí que são muito difíceis em boa parte da população brasileira. O valor do dólar num patamar bastante alto, ultimamente tem batido aí R$ 5,80. Isso prejudica ainda mais o setor dos empresários nessa pandemia que a gente vive? Muitas vezes se pensa que é essencialmente positivo porque poderia favorecer as exportações, mas existe um equilíbrio aí, porque parte também dos insumos que são comprados pela indústria são importados, então ficam mais caros também. Então, não é uma boa notícia necessariamente, nem mesmo para os setores exportadores. Isso vai depender de empresa para empresa, da forma que ela faz sua produção. Mas o importante mesmo é a questão da incerteza. O câmbio variando muito é prejudicial tanto para aqueles que exportam, quanto aqueles que importam, quanto aqueles que concorrem com importados aqui no país. A incerteza que prejudica essas decisões de quem que eu vou comprar, que preço eu vou colocar,
que preço se eu vou poder atingir tal mercado ou não vou poder conseguir competir com preço competitivo, chegar em certo mercado. Essas decisões todas ficam difíceis com uma situação muito instável com relação ao câmbio. O ideal é uma estabilidade para que essas decisões possam ser tomadas. Caso você tome uma decisão e depois venha uma mudança do câmbio, seja para cima, seja para baixo, as empresas vão estar ou perdendo dinheiro ou vão estar se colocando numa situação mais difícil que não poderiam precisar estar passando caso se tivesse claro qual seria a trajetória do câmbio. É uma questão muito difícil, claro, dada a pandemia. Não só o Brasil está tomando medidas, como outros países estão tomando medidas para conter a pandemia. E isso tem seu impacto com relação ao câmbio. Mas a preocupação, o importante, na verdade, aí é tentar reduzir a incerteza, que isso pode garantir uma situação melhor para ser tomada de decisão e para as empresas. Tá certo, a gente conversou agora com o Marcelo Azevedo, ele é economista da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Marcelo, muito obrigado e boa tarde para você. Boa tarde para todos, muito obrigado pela oportunidade. Até a